17 de outubro de 2023. Nesta terça-feira, a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira. Hoje nós celebramos esse santo tão importante para a igreja. Santo Inácio de Antioquia. Viveu em Antioquia, como o próprio título a ele atribuído assim nos informa. Viveu na transição do século I para o século II. Inácio era um cristão exímio, vivia o evangelho, anunciava o evangelho, defendia os sacramentos da igreja e, ao término da sua vida, padeceu a perseguição do Império Romano. Lembrando que essa transição do século I para o segundo é uma transição, são séculos de grandes perseguições para com os cristãos. A época de Inácio de Antioquia, o imperador era Trajano, e o imperador cruel Trajano mandou que as guardas do Império Romano prendessem todos os cristãos, todos aqueles que professavam a fé em Cristo, e mandou que, prendendo todos os cristãos, trouxessem todos eles para Roma. Inácio, um desses cristãos, foi preso em Antioquia e levado para Roma, para ser morto, para ser martirizado, e assim os demais cristãos que estavam espalhados por todo o mundo ocidental sentiriam medo e passariam a negar a fé. Inácio de Antioquia, como todos aqueles que foram presos, foi convidado a negar publicamente Jesus Cristo. E assim ele não o fez. Professou a fé até o último instante. Por isso ele foi levado para Roma e lá foi atirado para ser devorado pelas feras, por leões no Coliseu. Nesse translado, nessa ida de Antioquia até Roma, preso pelo Império, Inácio escreveu as chamadas Cartas de Santo Inácio. São textos, meus queridos, que vale a pena ser lidos. Se você não conhece os textos, as 7 Cartas de Santo Inácio de Antioquia, leia. Um testemunho magnífico de amor verdadeiro à igreja. Aliás, é nesse texto que vai surgir de maneira primeira um nome que depois foi o nome atribuído à Igreja de Cristo, Igreja Católica. Foi nesses textos de Santo Inácio. Olha só, transição do século I para o século II. Ali a igreja já se mostra despontada a partir do sacrifício de Cristo. Olha que bonito isso, né, minha gente? E hoje nós vemos tanta gente que critica a igreja. Nós vemos nesses textos de Santo Inácio que ali ele já pontua os ministérios ordenados, o episcopo, o presbítero, o diácono, né, a hierarquia, tudo o que hoje muitas seitas cristãs que surgiram recentemente criticam. Já na igreja primitiva nós vemos que Santo Inácio de Antioquia defendia a fé católica. Então a gente precisa estudar um pouquinho a história. Nós temos história, minha gente, nós temos história. É muito bonito, muito bonito. Leia os textos de Santo Inácio de Antioquia do século I, transição do século I para o século II, né? Eu digo sempre, né, quem não tem fé e lê esses textos originais, né, nas primícias da igreja, se converte ao catolicismo, ao cristianismo, né? São textos fantásticos e um testemunho vivaz, né? Eu gostaria de partilhar com vocês um trechinho do texto de Santo Inácio aos Romanos, porque os cristãos eles estavam tentando evitar que Inácio fosse atirado no Coliseu. E olha o que Santo Inácio diz em um dos textos: eu suplico a vocês,
Não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Olha, minha gente, que bonito. Assim serei eu um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu sou o trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Olha, esse texto é um texto fantástico, né? A gente, lendo esse texto e essas palavras que saiu do coração, dos lábios de Santo Inácio de Antioquia, a gente percebe o grau de santidade que esse homem estava, né, minha gente? Será que a gente conseguiria fazer o mesmo que ele fez, né? As pessoas tentando livrar ele de ser jogado para as feras e ele dizendo assim: não mostrem comigo uma caridade inoportuna, ou seja, me deixe ser devorado pelas feras. Assim como o trigo é moído para que o pão possa surgir, possa ser amassado, assim também eu quero ser triturado na boca dos leões para ser o pão de Cristo, o pão puro de Cristo. Olha, um testemunho vivaz, né, minha gente? Meus queridos, nós vamos meditar nesta terça-feira a leitura primeira que a igreja nos propõe, que é da carta de São Paulo aos Romanos, hoje o capítulo 1, versículos do 16 ao 25. Irmãos, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou, suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Até eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando a sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto bastante bonito e que concorre com a vida de Santo Inácio de Antioquia, que nós celebramos hoje, né? Meus queridos, nós vivemos num tempo que é um tempo entregue ao relativismo. A verdade está sendo diluída na multiplicidade de opiniões e divisões de mundo. Nós vemos hoje, cada vez mais, a verdade fica comprometida. Não existe mais verdade única, né? Hoje em dia, na sociedade é o quê? Cada um tem a sua verdade, todo mundo um respeita o outro, cada um faz o que quer, cada um vive como quer, cada um pensa o que quer, e todo mundo tem razão, né? Ora, mas isso é um absurdo, né? Por isso que Paulo está dizendo assim, né? A ira de Deus se revela do alto do céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Deus, quando ele se levantar,
no dia do juízo, meus queridos, ele vai oprimir, ele vai se levantar contra a impiedade e a iniquidade dos homens que oprimem a verdade. Deus, ele se ira, meus queridos, contra aqueles que escondem, que ofuscam a verdade das coisas, né? Então isso é um grande alerta para nós, sabe por quê? Porque às vezes nós vamos nos convencendo das coisas que as pessoas do mundo vão falando. Às vezes a gente não consegue viver o evangelho, ou às vezes a gente tem problemas, até mesmo nós mesmos, ou até as pessoas na nossa família, ou onde convivemos, tem problemas e dificuldades de viver o evangelho, como nós todos temos, e as pessoas vão pervertendo a verdade. Isso não é mais desse jeito, nós vivemos em outros tempos, nós vivemos, os tempos são outros, se modernizaram, a igreja precisa se modernizar. Você já deve ter escutado essas conversas, né? Esses blá blá blás. Isso é uma grande tentação, e isso é um grande disfarce diabólico que o mundo de hoje tenta nos apresentar. Preste bem atenção do que o padre vai dizer. Mesmo que a gente tenha dificuldade de viver o evangelho em um ponto ou em outro, meus queridos, a verdade ela não muda. O projeto de Deus não muda. Deus é imutável. A palavra de Deus não passa, não muda. Né? Não existe essa conversa de tempos novos e novos tempos, de modernizado e não sei o que. Não existe. E Deus ele vai se levantar, ao que o texto diz, minha gente. A ira de Deus se revelará contra aqueles que em sua iniquidade oprimem a verdade. De que lado nós estamos? Será que a gente também às vezes não incentiva as pessoas com a mentira? Sabe? Padre, nunca incentivei ninguém a ir contra Deus. A gente pensa sempre assim, né? Mas quando alguém caminha na ilicitude e vem perguntar pra gente, né? A gente é obrigado, como cristão, a dizer a verdade. E olha o que eu estou dizendo a vocês, minha gente. Não é que a gente tem que ser intolerante ou intransigente ou pessoas chatas, né? De maneira alguma. Quem me conhece, por exemplo, sabe muito bem que eu acolho todas as pessoas que eu convivo, que eu busco conviver com qualquer tipo de pessoas. E eu acho que tem que ser assim. A hospitalidade é uma demonstração vivaz de amor, do amor que vem de Deus. A gente tem que amar, acolher e estar com todas as pessoas. Esse negócio de discriminação não é evangélico, não é bíblico. Isso aí é pecado grave, a discriminação. Só que o que acontece? Você conviver com todos, você acolher a todos, você amar a todos, você ter um bom relacionamento social com todos, não pode fazer com que você aprove aquilo que não é a verdade. Né? Como que deve funcionar de verdade uma postura de um verdadeiro cristão? Deve ser uma pessoa que acolhe a todos, que convive com todos. Mas quando a mentira ou situações de perversão se achegam até nós, a gente precisa dizer o que nós pensamos. E olha, minha gente, quando acontece isso, o que às vezes acontece com os cristãos? As pessoas se calam. Eu não quero criar indisposição. Ora, se alguém te perguntou algo, você precisa dizer a verdade. Né? Eu sou assim. Eu fico na minha, acolho todo mundo, não sei o quê. Só que se começa a perguntar alguma coisa, eu vou dizer o que eu penso. Eu vou dizer o que eu penso. Ou, às vezes, nem perguntam, né? Às vezes, as próprias pessoas que estão fora da verdade, elas mesmo, no fundo, é como se fosse vir nos tentar, né? Nos testar. Quando as pessoas vêm testar, sobretudo no ofício de padre, né? De sacerdote, elas escutam, às vezes, o que elas não querem. Né? É o que eu sempre digo. Quem fala o que quer, às vezes vai escutar o que não quer. Né? Claro que com caridade, com amor, com hospitalidade. E nós precisamos ser assim. E também, né? Não quer dizer que a gente também é a Nossa Senhora, Nossa Senhora, né? Ou Santa
Santa Teresa de Calcutá, né? A gente já está perfeito, a gente já é santo. Não, a gente tem em nós muita, a gente tem na gente mesmo, né? Nós temos em nós muitas coisas que precisam ser convertidas e modificadas. Também em nós temos que ter a coragem de dizer, olha, isso na minha vida ainda não está de acordo com a vontade de Deus, eu preciso mudar isso. A gente tem que ter a coragem, sabe por quê? Porque a gente às vezes também pode acontecer da gente cobrar muito do outro e pra gente, a gente usa uma punição ou uma crítica tão branda. Tem gente que é assim, isso é farisaísmo, né? Então que nós ouçamos hoje esse testemunho tão bonito dessa palavra, né? Nós precisamos defender a verdade que vem de Deus, como Santo Inácio de Antioquia fez. E olha, minha gente, era só Santo Inácio ter dito assim: eu não sou discípulo de Cristo. O meu Deus é o império, é o imperador. Olha, era só ele ter dito isso. Era só ele ter dito, e depois ele poderia começar, voltar novamente à sua prática cristã. Ele podia ter dito publicamente isso, e depois ele voltaria a celebrar missa, escondido. Pronto, ele preservou a vida dele. Mas ele não fez, na hora que ele foi provado, era ali que ele tinha que mostrar o seu testemunho e não negar a Cristo, era naquele momento. E nós vemos que quanto mais cristãos eram mortos pelo império, mais cristãos nasciam e se convertiam. Mais pessoas se convertiam ao cristianismo. O sangue desse mártir e de tantos outros mártires frutificou no crescimento da igreja nascente. Então, a nossa fidelidade, ela não é vã. Mesmo quando parece que tudo que a gente está fazendo, a gente está remando contra a maré, será que vale a pena, né? É o que a gente às vezes pergunta. Será que vale a pena? Sobretudo na posição ou no ofício de padre, né, de sacerdote. Porque a gente, como sacerdote, também a gente pode adotar vários perfis de sacerdócio. Eu podia muito bem ser um sacerdote do oba-oba, da festa, da alegria, da palavra bonita, né? Podia falar palavras bonitas, palavras somente de motivação, de prosperidade. Faz muito mais sucesso do que tá falando isso que eu tô falando agora. Só que a gente tem que ver o que a gente quer para a vida da gente. Você quer ser uma pessoa, ou um sacerdote, ou um fiel leigo, ou um cristão, que esteja debaixo da verdade das coisas, da palavra de Deus de verdade, ou você quer viver na superfície, na superficialidade? É muito mais fácil, às vezes, minha gente, a gente viver na superficialidade. E às vezes a gente arrasta multidões, às vezes a gente faz muito mais sucesso. Só que depois a gente, no final da vida a gente vai acabar se encontrando com Jesus no ato da morte, e a gente vai se deparar com a verdade que às vezes a gente omitiu, ou que a gente não anunciou, ou que a gente fugiu. Então é melhor enfrentar agora, né? Que nós sejamos pessoas nunca intolerantes, nunca, mas pessoas da verdade, sempre, tanto para os outros como para nós mesmos. Que Deus nos ajude. Desejo uma terça-feira abençoada a você e peçamos a Santo Inácio de Antioquia, né? Hoje, para mim, minha gente, é um dos santos, um dos testemunhos de santidade, de martírio mais lindos que a igreja tem. Claro que tem muitos outros, mas essa frase de Santo Inácio de Antioquia, o povo tentando salvar ele de ser jogado no Coliseu, e ele dizendo: não sejam inoportunos, deixem eu ser lançado, deixem que eu morra, sendo triturado pelos leões. Nossa, isso me arrepia. É um testemunho de santidade que a gente olha pra gente e fala assim: nossa, como que a gente tá tão aquém disso, como que a gente tá tão baixo, como que a gente tá tão pequeno, como que a gente não tem fé, como que a gente não presta de verdade, né? A gente olha um testemunho desse e a gente fala assim: falta tanto ainda, Senhor, para eu poder dizer que eu o amo de verdade. Sejamos francos, né? Assumamos que nós temos uma distância imensa ainda para chegar nesse grau de amor. Mas
esse testemunho celebrado todos os anos nesse dia vai nos motivando, a gente crescer, a gente poder amadurecer num ponto e outro. Ninguém é melhor do que ninguém, viu, minha gente? Eu, você, nós não somos melhores do que ninguém que não conhece a Jesus ou que não segue Jesus. Nós somos, às vezes, até piores, porque nós conhecemos e transgredimos a lei do amor, né? Mas nós precisamos, ouvindo esse testemunho, dar passos, né? Dar passos. Que Deus nos auxilie. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.